Então, eu vou falar sobre a área de videogames, que é uma área que a gente trabalha bastante aqui. O tema palestra é pesquisa em videogames, mas também poderíamos chamar, já que estamos fazendo pesquisa, estamos preocupados no futuro dos videogames, então o que vai ser o futuro dos videogames? E se vocês quiserem também, podemos tentar responder o que vai vir depois do PlayStation 4. Bom, então, nós temos um laboratório, Media Lab, onde a gente desenvolve pesquisas em jogos e áreas afins. Temos aí várias frentes diferentes de projetos. Nós também somos um centro de excelência da NVIDIA. A NVIDIA é a maior fabricante de GPUs e o maior usuário hardcore de GPUs é o pessoal que desenvolve games. Nós somos aqui, então, temos muita coisa ligada a GPUs. Aproveito para fazer propaganda. Na segunda-feira nós temos um workshop latino-americano de GPUs que vai estar sendo organizado pela NVIDIA, vai ser nessa mesma sala, certo? E vamos, então, começar. Eu queria mostrar primeiro essa tabela. Não sei se você já conhece essa tabela. Essa é uma lista de um site chamado Top 500. O site mostra um ranking dos 500 maiores computadores do mundo que existem. Disse que você estar nos top 10, top 20, é mais ou menos como 30 anos atrás, você dizer que tinha uma bomba atômica. Eu tenho bomba atômica, eu sou um cara muito poderoso, eu entro nas mesas de negociações da ONU. Ou seja, você tem um supercomputador, você está na lista dos países que têm os computadores mais poderosos do mundo, você tem muito poder. Certo? Essa é a lista atual, que está para ser atualizada nas próximas semanas. A cada 6 meses sai uma nova lista, uma atualização. E eu queria, na verdade, por que estou mostrando essa lista, essa tabela dos top 500? Você pode montar essa tabela dos top 500 da época que você quiser. Vocês podem ver lá da época que vocês nasceram e ver lá qual eram os 500 maiores computadores do mundo. Essa lista aqui é os top 500 de novembro do ano 2000. Em novembro do ano 2000, o maior computador do mundo era o Lawrence. Esse brinquedinho aqui. Certo? Evidentemente que um cluster desse porte custa muitos e muitos milhões de dólares. E muitos milhões de dólares também para você, a sua conta no final do mês elétrica. Na verdade, esses clusters costumam ter até uma usina hidrelétrica atrelada a elas. A manutenção desses bichos é muito grande. E o que eu queria mostrar para vocês é que o Lawrence tinha capacidade, nós estamos falando de muito tempo atrás, o Lawrence tinha capacidade de 4.9 teraflops. Flops é a quantidade de contas de ponto flutuante por segundo, né? E o Lawrence tinha capacidade de 4.9 trilhões de contas de ponto flutuante por segundo. Bem, este ano, há poucas semanas atrás, foi lançada a Titan X, uma GPU que sozinha tem 7 teraflops. Estamos dizendo que uma única GPU, com 3.000 núcleos, é um Lawrence e meio. Então, em termos de poder de cálculo. E aí a pergunta é, o que nós podemos fazer com isso, já que todo ambiente de videogame está, de certa forma, munido com GPUs. Imagine-se, 15 anos atrás, quando o Lawrence estava no top, eu disse assim, você tem o Lawrence para fazer um videogame, para rodar seu jogo. O que você poderia fazer com isso? Que problemas eu poderia estar resolvendo dentro desse cenário? Bem, não é para menos que boa parte dos clusters, hoje, modernos, dos top 100, dos top 50, na verdade, boa parte deles são clusters munidos ou feitos completamente por GPUs, como é o caso da Titan, que é o segundo maior cluster do mundo hoje. Só por curiosidade, a GPU Titan se chama Titan porque é a mesma GPU que é usada nesse cluster. Tá? E a NVIDIA ficou quase um ano demorando para lançar a GPU Titan, porque toda a Titan que ia sendo fabricada ia sendo botada nesse cluster. Certo? Depois que completou o cluster, eles começaram a vender para o povão. E essa super escala de poder de processamento
não é só em máquinas extremamente high-end, mas também está sendo lançado agora, nesses dias, a Tegra X1, que é um chip de celular. E tem a capacidade de 5 PlayStation 3. Portanto, nós temos supercomputação. Tudo bem, no desktop lá, que isso custa seus mil e poucos dólares, alguns poucos milhares de reais. E também num dispositivo móvel, que custa bem barato. Então, a pergunta é, o que nós podemos fazer com isso? Como é que nós vamos poder usar esse poder? Que problemas nós podemos resolver com isso nas nossas mãos? Mas antes de mais nada, antes de começar a falar de todas essas super viagens, vamos dizer assim, algumas não são tão viagens, porque já estão se concretizando, como eu vou mostrar para vocês, mas antes de mais nada, a gente que trabalha com jogos, a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, tá, beleza, mas o que a gente não pode esquecer quando está fazendo jogos? O que é o mais importante de um jogo? Será que o número de núcleos é proporcional à quantidade de entretenimento que eu vou ter? Certo? Ao fator de diversão que o meu jogo vai ter? Então, nós não podemos esquecer e temos que pôr o pé no chão, que antes de mais nada com videogames, o que nós queremos é isso. Queremos engagement, queremos diversão, queremos o que nós chamamos fator fã. É o mais importante. É o requisito número 1, 2 e 3 quando você vai desenvolver um jogo. O interessante, por mais paradoxal que pareça em relação à proposta da palestra, é que o fator fã não é proporcional ao poder de processamento que você tem. Vamos supor que existisse um aparelho chamado divertômetro, que a gente colocasse aqui no pulso e pudesse medir o quanto que eu estou me divertindo num determinado momento. Hoje eu estou jogando, o jogo que eu estou jogando agora é o Hardline, Battlefield 4, o Hardline, do Xbox One. E se eu voltasse alguns anos atrás, um dos meus sonhos era ganhar um Nintendinho. Não sei quantos de vocês tiveram um Nintendinho, 8 bits, menos memória que o pior celular que a gente encontrar na região. Mas se eu colocasse um divertômetro, enquanto eu estava jogando meu Mario no Nintendinho, e hoje eu jogando o Hardline no Xbox One, confesso a vocês que eu não sei qual estaria mais intenso. Talvez até no Mario, não sei. Então, na verdade, o mais importante quando a gente pesquisa em jogos e trabalha com jogos é que antes de começar a pensar em todas as parafernálias que a gente vai poder ter em função da tecnologia que está à nossa disposição hoje, é que nós temos que filosofar um pouco e pensar assim, certo, mas o que nos traz exatamente a diversão? Da onde vem esse fator fã? E a diversão, ela pode vir de várias maneiras. Nós estamos assistindo um filme e vamos estar nos divertindo, vamos estar no parque de diversões, vamos estar nos divertindo, assistindo um jogo de futebol, vamos estar nos divertindo. Mas exatamente de onde vem o fator fã de um videogame? E olhando essa figura, a gente tem aí, várias dezenas de ladrilhos. No entanto, eu tenho certeza que todos vocês se atentaram a um, que é o que está fora do lugar. Nosso cérebro é uma máquina de resolver padrões. O tempo todo nós estamos resolvendo padrões. Estamos reconhecendo alguém, estamos interpretando o que alguém está fazendo, estamos na rua vendo o que está acontecendo, se eu vou atravessar a rua ou não, o sinal, enfim. Estamos o tempo todo interpretando e resolvendo padrões. Na verdade, quando nós conseguimos resolver um determinado padrão, e interpretamos e conseguimos dominar aquele padrão, existe uma sensação de bem-estar, que em game design a gente se referencia a um termo muito, muito comum usado em game design, que é masterização. Quando você consegue, por tua conta, entender o padrão, resolver o desafio que está por trás, ou o conhecimento que está embutido naquele padrão, e você deduz um novo padrão, um novo conhecimento em função daquilo, seu cérebro ele dominou um conhecimento. E dependendo da situação, você se sente bem pra caramba com aquilo, certo?
E o que o videogame tenta trabalhar exatamente, o que o game precisa trabalhar é exatamente esse conceito de dominação de padrões. Por isso, o game design ele vai tentar, na verdade, sempre te apresentar padrões que não são óbvios, mas que também não são impossíveis, e você vai processar aquilo mentalmente, tentar dominar aquilo e conseguir deduzir alguma coisa e passar por um processo de domination, de masterização. Bem, olhem esse padrão então fantástico. É o meu jogo. Eu estou apresentando aqui uns padrões para vocês que são formas geométricas e cores também que são padrões. E eu digo assim: eu quero que vocês cliquem para mim qual é o menor círculo laranja. E vocês vão olhar feio para mim, vão apontar o círculo laranja e vão dizer, isso é ridículo. E evidentemente que eu tenho uma sensação de tédio com esse desafio de padrões, porque esse padrão não me trouxe nenhum desafio mental. Meu cérebro não se sentiu masterizado porque aquilo não foi nenhum processamento assim que tivesse algum tipo de desafio por trás. Agora, eu apresento esse outro padrão para vocês. Vocês precisam enxergar um elefante aqui, conectando alguns pontos pretos. Cara, vocês vão começar a olhar, não sei o quê. Hoje à noite vocês ainda vão estar... Não, isso também me canso. Isso a gente chama em game design de noise, do ruído. Esse padrão que eu apresentei para vocês extrapolou o processo cognitivo de vocês, o meu também, e a gente se cansou, se aborreceu e não teve nenhum tipo de diversão por trás. Então, o fator fun, ele não é só um padrão que eu estou apresentando que você vai dominar aquilo, mas é um padrão feito na medida. E dentro de game design existe uma área que é muito importante, não sei, de repente até alguns de vocês já se envolveu com beta teste. Beta teste, quando a gente termina um jogo, não necessariamente aquele jogo já está divertido. Porque se ele não estiver corretamente calibrado, se ele estiver fácil demais ou difícil demais, ele não vai ser divertido justamente por isso. Bem, aí então vem uma pesquisa muito interessante que a gente está trabalhando aqui. Essa curva ela é muito conhecida pelos game designers. Esse gráfico. No eixo X, você tem as habilidades suas. E no eixo Y, nós temos os desafios apresentados pelo jogo. No início do jogo, suas habilidades em relação àqueles padrões ainda são pequenos. Então, os desafios que são apresentados são proporcionais a habilidades pequenas. Agora, se eu começo a jogar e vou ganhando habilidades, e em contraposição, o jogo não vai crescendo em desafios, você rapidamente cai no tédio. Aquilo se torna aborrecido, aquilo é chato, a masterização já não aparece. Por outro lado, se você não ganha as habilidades e rapidamente o jogo vai aumentando o fator de desafios, você vai ficar muito estressado com aquele jogo e se cansa também, certo? Então, em game design, se diz muito que o jogo ele precisa seguir essa curva do flow, que a gente chama. A gente tem que tentar manter o jogador dentro dessa área de flow. Inclusive, esse gráfico que é muito usado, ele se referencia a teoria do flow. Então, quando eu vou ganhando habilidades, eu tenho que crescer os desafios, permitir que eu ganhe novas habilidades, cresce os desafios, e assim vamos tentar não sair dessa área do flow. Bem, a grande questão é que as pessoas ganham habilidades de maneiras diferentes. E pessoas hardcore gamers, eles vão ganhar habilidades muito mais rápido que um softcore gamer. E aquele mesmo jogo pode se tornar chato para minha avó, enquanto é muito divertido para mim, porque ele está super calibrado para um jogador do meu estilo. Isso é uma coisa muito relevante que está se trabalhando hoje, que é como é que nós podemos fazer jogos que se autobalançam dentro da curva de flow em tempo de execução. Então, aí tem várias coisas muito interessantes, várias pesquisas de grupos muito diferentes. Nós estamos trabalhando com uma área, até usando o conceito de proveniência que o Daniel falou para vocês, onde a gente vai... Esse é um jogo de corrida, de uma tese de doutorado de um aluno nosso. E nesse jogo de corrida, a gente foi gerando a proveniência de o porquê que ele bateu num determinado obstáculo da corrida do jogo.
E a partir daí a gente começa a observar, eu não vou ter muito tempo de explicar para vocês, mas vocês conseguem observar que, por exemplo, tem umas áreas vermelhas onde ele está colidindo muito por algumas razões muito repetidas. Provavelmente ele não está desacelerando naquele lugar. E através disso a gente então começa a inferir, olha, se na segunda volta, na terceira volta dessa corrida, o jogador continuar marcando, a proveniência do jogador continuar marcando vermelho ali, provavelmente o jogador vai começar a se cansar. Porque toda hora ele bate ali, toda hora ele não consegue, ele é ultrapassado naquele ponto. Então a gente, por exemplo, vai começar a usar aí alguma lógica de inteligência artificial para automaticamente o jogo já vai dar uma freada, mesmo que ele não queira. O problema dele estar batendo com tudo naquela parede é que ele está vindo a toda e ele não entendeu que ele tem que frear um pouco. Então o jogo mesmo vai, eu vou frear você um pouco, você mesmo sem saber, certo? E aí ele vai conseguir fazer a curva um pouquinho mais na terceira volta e você vai evitar todo esse problema de desgosto que pode haver. E é uma área que comercialmente tem um valor muito grande, porque se um jogo se adapta à pessoa, antes ele poderia ser, sei lá, X pessoas iam gostar dele, e se ele se adapta, 3X vão gostar dele, certo? Não vou ter tempo de falar de todo o processo de monetização, de estrelinhas, que hoje você precisa... Todo mundo vive de estrelinhas hoje na área de games, né? Então, você dá estrelinhas, você bota o cara lá para cima, se você tira estrelinhas, você bota o cara lá para baixo. Então, a questão de estrelinhas está muito atrelada a isso, certo? Você ganhar muita estrelinha no seu jogo lá no Google Play. Bom, o grande desafio voltando aqui, o grande desafio na produção de jogos é o que o jogador vai fazer e não o que o jogador vai ver, portanto a computação gráfica, e não o que o jogador vai escutar, ou até mesmo não o que o jogador vai sentir. O mais importante do jogo é o que ele vai fazer, é o desafio. Por isso nós dizemos que um jogo é interactivo e não intercivitivo ou interrivitivo. E, novamente, isso vai parecer um paradoxo em relação a outras coisas que eu vou falar, da supercomputação gráfica que a gente consegue hoje, mas não é o mais importante. O mais importante é realmente a gente conseguir fazer jogos que sejam interessantes de interagir, te convidem a interagir. E para isso, o que nós queremos em jogos, em muitas situações, não é exatamente recriar um realismo muito grande do mundo, mas sim colocar vocês em situações de crença daquele mundo. É o que nós chamamos de fator realismo, não é tão importante quanto o fator de believability. Vejam esse personagem que vocês conhecem muito bem. Aqui eu percebo nitidamente, ele está aqui ameaçador, feliz, assustado, orgulhoso, impressionado. E aqui eu tenho outro personagem que vocês devem conhecer também, certo? Metal Gear. Aqui ele está muito assustado, nervoso, não sei, preocupado talvez, não sei. Eu acredito muito mais no primeiro personagem. Vejam, apesar do realismo gráfico não ser muito menor, a minha crença no primeiro é maior. Em 2006 foi feito o longa-metragem do Final Fantasy, não sei quantos de vocês já assistiram, talvez poucos, porque esse jogo, a expressividade dos personagens era muito fraca. Foi muito criticado. E esse personagem do Final Fantasy, eu não sei o que ele está sentindo. Não sei se ele está com medo. Eu exatamente não sei. O segundo personagem, o Shrek, o primeiro, que foi feito no mesmo ano, em 2006. Portanto, com a mesma tecnologia de motion capture, de rendering e tudo. Só que eu nem sei do que ele está assustado, mas eu fico assustado também. Certo? Então, eu acredito muito mais nesse segundo personagem. Tanto é mais que esse cara já virou franquia e tem até parque de diversão desse cara. Esse cara virou um cult, certo? O Final Fantasy. Virou um filmezinho para quem é fã e tal, só. Então, isso é uma coisa interessante, o segundo ponto que está se discutindo muito na área. O nosso cérebro está muito acostumado a interpretar faces, rostos das pessoas. Nós conversamos com as pessoas olhando para os rostos. Nós temos assim uma sensibilidade muito grande para entender, olhando o rosto de uma pessoa, o que está acontecendo, o que ele quer dizer, qual a situação que está. Isso nos traz um problema muito sério na área de jogos, na área de computação gráfica, na verdade. Porque não adianta só eu representar graficamente muito bem um rosto ou um personagem, mas eu preciso também
dar uma believability naquilo que ele está fazendo, no controle facial, na animação facial dele. Isso traz um problema clássico em computação gráfica, que a gente não fala na nossa matéria, mas porque não dá tempo, mas que é o problema do Uncanny Valley. O Uncanny Valley é um problema de computação gráfica que hoje nós estamos vivendo muito na área de jogos. O Uncanny Valley é esse gráfico que vocês estão vendo aqui. O eixo X é o quão próximo um modelo, um 3D, está assim, de uma representação de uma face humana, de um ser humano, ou de um ser qualquer. Quando está lá em 100% é uma foto, certo? Aqui no 1% é um abre parênteses e 2 pontinhos, certo? É o rosto sorrindo, que a gente sabe que é bem iconizado. A minha família, no eixo Y, nós temos a minha resposta a essa representação gráfica. Se eu tenho uma bolinha, 2 pontinhos e um sorriso, tá, acredito, beleza, ele está rindo, eu estou dizendo que ele está alegre e tal, e minha familiaridade com ele tá ok, dá para acreditar, mas não é assim, né? Eu vou aumentando o realismo gráfico e a minha expectativa por aquele personagem vai aumentando também. Chega um ponto, que é o famoso Uncanny Valley, que eu não tolero erros. E se o cara, sem querer, piscar duro, certo? Ou ele está correndo e vira assim, minha crença por ele vai por água abaixo. E é o que a gente chama do Uncanny Valley. Em computação gráfica, isso foi um problema muito sério. Não sei se vocês já viram. A terceira animação feita pela Pixar foi o Teen Toy. O Teen Toy foi uma animação feita pela Pixar, onde era um bebê correndo atrás dos seus brinquedos. Os brinquedos era um curta-metragem, foi a terceira curta-metragem feita pela Pixar antes da sequência de longas-metragens. E o bebê, quando encontrava os brinquedos, estragava eles, e os brinquedos então morriam de medo do bebê e tal, se escondiam nas coisas. E o bebê é um monstro. Não porque os caras que desenvolveram o bebê queriam, mas porque ele caiu em cheio no Uncanny Valley. A animação facial, todo o movimento facial era assustador, certo? E disse, né, nas entrelinhas daquele livro da Pixar, não sei se vocês já leram, tá, mas lá dá a entender que a Pixar só lançou o primeiro longa-metragem, o Toy Story, quando eles tinham tecnologia suficiente para pular o Uncanny Valley. Certo? Porque o que nós temos que fazer nós temos que pular o Uncanny Valley. Ou não nós ficamos do lado de cá ou do lado de lá, mas a gente não cai em cheio no Uncanny Valley. E o grande problema é que a tecnologia de videogames hoje estamos num Uncanny Valley, porque a gente tem tecnologia para representar super bem a sobrancelha do cara, a ruga que o cara tem. No entanto, a gente não consegue o mesmo realismo para todo o comportamento dele, a expressividade facial e tal. E aí tem várias pesquisas, que eu não vou ter tempo agora de falar, essa é uma pesquisa bem legal, com a NVIDIA, então não vou ter tempo de falar e vou ter que fechar. Outra área muito quente que eu vou falar, porque aqui a gente tem gente trabalhando nisso, é storytelling. O jogo não é história, o jogo é mecânica, são regras, essa é a essência do jogo. Mas um jogo pode ter histórias muito interessantes. Para quê? As histórias estão a serviço do gameplay, das mecânicas do jogo, para criar metáforas, para dar mais significado em coisas que você precisa fazer na mecânica do jogo. Então a história é muito interessante e pode ser muito trabalhada no jogo. E uma área muito quente se eu pudesse colocar uma variável no meu jogo, colocar uma coisinha no jogo e a história se desenvolver de um jeito diferente. Essa é uma área que a gente chama de Interactive Storytelling. São algoritmos, Interactive Story são algoritmos que basicamente têm uma base de conhecimento do que está acontecendo e vão gerar elementos da história que não estavam previstos. E você vai ter uma narrativa que nem sequer o game designer, o cara que projetou o jogo, sabia que ia ter essa história. Essa é uma área muito quente, nós temos aqui 2 pessoas de doutorado trabalhando nisso. É uma área que envolve muito IA. E a grande dificuldade do storytelling é que para eu colocar um fato na história do jogo, um elemento na narrativa do jogo, eu não simplesmente posso, assim, randomicamente colocar uma coisa lá. Essa coisa que eu coloco na história do jogo, ela tem que ter um significado, portanto, assim, está amarrado com tudo que já vinha acontecendo e com tudo que vai acontecer. Se, de repente, um cavalo começa a cair, isso é um experimento real, né? Por que esse cavalo não está caindo? Não sei por quê. Então, porque pode acontecer, se você colocar um elemento de história assim, tá,
e fica chato pra caramba. Agora, se eu caio, porque antes alguém tinha colocado um negócio escorregadio ali para que eu caísse, bom, então faz sentido eu estar caindo. Então, a storytelling é uma área bem interessante, tem até conferências só sobre isso. O eSeeds é uma das mais importantes, Interactive Storytelling para jogos. E quando você vai em conferências de jogos, tem um monte de gente trabalhando sobre isso. Eu não vou ter tempo de falar da computação gráfica, eu só vou comentar uma coisinha rápida. Qual é a diferença da computação gráfica que a gente vê no cinema e a computação gráfica que a gente vê no videogame? No videogame, a gente usa o raster, quem vai fazer minha matéria já sabe. O raster é assim, a gente calcula a iluminação de cada um dos vértices do triângulo, vê a cor que ele vai ter e depois interpola, a GPU interpola. Preenche o interior do triângulo só fazendo uma interpolação trilinear dos valores internos dos pixels. Então a gente não calcula a iluminação pixel por pixel. Já na computação gráfica real, que a gente usa em cinema, eu calculo um raio de luz que sai da fonte de luz, que bate aqui, esse cara absorve um tanto, que reflete um tanto, e aí esse raio vai para não sei onde, e eu fico, é o ray tracing, eu fico basicamente seguindo o caminho do raio de luz até ele perder energia. O ray tracing vai me fornecer uma iluminação excelente, perfeita. Só que o problema é que a quantidade de luz que eu vou ter no cenário é muito grande. Agora, então de fato a gente não usa ray tracing, a gente não tem como usar ray tracing em tempo real, até agora. Que coisas a gente consegue com ray tracing? Esses efeitos, onde eu preciso do raio de luz individual para poder computar. Por exemplo, a refração, toda a iluminação ambiente, que é a iluminação que chega nos determinados lugares e que não veio diretamente da luz, mas que veio de reflexos múltiplos. A pele, porque a pele tem uma transparência e quando chega um raio de luz, ele entra por um lugar, sofre um scattering e sai por outro, que tem umas camadas de transparência. Então, só consigo um efeito de iluminação de pele realista quando eu tenho esse scattering, e por isso eu preciso do raio de luz. Então, o Ray Tracing me permite assim, coisas que jamais vou conseguir com o raster. Mas nós estamos ainda um pouco longe do Ray Tracing, não vou ter tempo aqui de falar, só que o Ray Tracing tem em tempo real, só que o Ray Tracing tem uma característica muito interessante. Um raio de luz não interfere na vida de outro raio de luz. Isso significa que se eu tenho 3.000 núcleos, como numa Maxwell, eu posso ter 3.000 núcleos processando vários raios de luz ao mesmo tempo. Então, o alto paralelismo favorece muito, muito fortemente ao Ray Tracing em tempo real e o futuro no rendering de jogos e a gente incorporar o Ray Tracing dentro do pipeline gráfico. Tanto é assim que a NVIDIA já lançou um framework, o Optics, que seria o correspondente ao OpenGL. O OpenGL é para raster, o Optics é para Ray Tracing GPU. Certo? E o que vem depois do PlayStation 4, então? O que você vai chegar em casa e poder contar que você ouviu falar que vai vir depois do PlayStation 4? O que vai ser o PlayStation 5? Bem, há rumores de que o PlayStation 4, como nós conhecemos hoje, ele é o último onde você vai comprar ele nas lojas americanas. Certo? O que quer dizer isso? Na verdade, existem rumores de que o PlayStation 4 todos os consoles dessa geração, eles seriam os últimos que nós estaríamos comprando ele fisicamente e tal. E a partir de agora, a ideia é que nos próximos, se não for no 5, é no 6, né, que os consoles se tornem um serviço. Na verdade, isso não é tão esotérico assim, né? O PlayStation Now já é um serviço assim, onde você processa tudo nas nuvens. A NVIDIA já lançou uma GPU só para esse tipo de contexto. E agora, no evento de GPUs, a maior parte das exposições que estavam sendo feitas tal, eram GPUs virtuais, ou seja, GPUs para suprir esse ambiente. E a NVIDIA, inclusive, lançou agora o GameStream, que é uma API para você processar tudo numa GPU e ela mandar por streaming a GPU direta, sem passar pela CPU, para os seus clientes. Certo? Isso não é tão assim, esotérico dentro de um ambiente fechado. Certo? A NVIDIA lançou o Shield, que é essa plataforma móvel, um dispositivo móvel, que eu jogo qualquer jogo do meu PC, certo? Num dispositivo móvel. Todo o processamento é feito no PC e ele só manda por streaming numa rede local o resultado do jogo. Bem, isso não é novidade nos outros consoles. Para quem tem PlayStation 4 sabe que pode jogar no Vita
todos os jogos do seu PlayStation 4, na mesma ideia, mas isso vai ainda é o começo dessa próxima geração de consoles. Finalmente, para eu encerrar, realmente encerrar, e poder mostrar um vídeo, para vocês poderem pelo menos ficar animados com o vídeo, uma outra questão do futuro é o 3D. O 3D está vindo com muita força, e todos vocês devem ter acompanhado aí o lançamento de vários capacetes 3Ds, né, o Rift, que tem vários aqui, o pessoal usando o Rift, tem o óculos, o Morpheus, que vai ser lançado para o Natal desse ano, pode anotar como pedido de Natal esse ano, o Morpheus, sabe? O Gear, o Samsung Gear, e na verdade o 3D está vindo com uma força muito grande. E o que é novo nesse 3D? O novo do 3D é toda essa integração com os sensores de movimento, certo? E a gente poder captar todo o movimento e mapear isso para o meu 3D. Só que existem vários problemas no 3D. Vou contar um que é o que a gente está trabalhando aqui com um par de alunos. Quando você vai assistir um filme em 3D no cinema, quem diz aonde vai ser o seu foco? O diretor, o editor. Olha aqui, olha lá, olha para cá. Né? E quando você vai assistir um filme que tem legendas, o que acontece? Você fica assim, ó. Porque você fica focando em um lugar e depois foca na legenda que normalmente está no mesmo plano. E isso gera um certo cansaço. No mundo real, eu tenho um movimento natural de focar, de olhar, e esse foco tem um tempo de acomodação da retina, alguns milissegundos, etc. Então, o que está se trabalhando bastante no 3D é como eu posso fazer 3D confortável, certo? Vocês quando assistirem o próximo filme 3D, olha até os finais dos créditos e vocês vão ver lá um monte de gente que trabalhou no estéreo, no 3D. Mas o 3D é ridículo, não são duas câmeras, qual é o problema? O problema é o conforto do 3D. Tem que ter um monte de gente, designer, gente que vai fazer como fazer o movimento das câmeras, os cutscenes, o enfocamento, o enquadramento, para aquilo não se tornar desconfortável, certo? E nos jogos a gente precisa trabalhar nisso também. Então tem algoritmos e algumas ideias de IA, tudo que vão tentar ajudar a gente a tentar esse 3D ser confortável, certo? E uma novidade do 3D, eu queria mostrar que é uma pesquisa nossa também. Inclusive, ontem eu recebi esse e-mail do meu aluno que está trabalhando nisso, certo? Os caras criaram o parque temático com a nossa ideia. E agora, ele quer de assinação de existência e doutorado. Evidentemente que ele mandou isso em piada, mas eu queria mostrar para vocês qual é esse parque temático, certo? Que é um dos futuros usos aí do 3D. A gente está fazendo exatamente isso. Isso é uma área que vai estar se criando ainda dentro de jogos. Para a gente é impressionante, mas para os filhos nossos, isso aqui vai ser normal. São jogos pervasivos. Ou seja, a gente não precisa estar na frente mais do computador, mas com um capacete eu saio por aí interagindo e fazendo coisas. O grande problema técnico que a gente tem hoje é como casar os dois mundos, certo? E isso tem um monte de trabalhos sendo feitos. Aqui a gente tem uma galera trabalhando. Esse cara que quer desistir do doutorado. Professor Esteban, sou do Polo de Saquarema, Hudson. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de registrar que eu assisti a participação do senhor na Ana Maria Braga sobre jogos, as mulheres, né, as mulheres participando dos jogos agora. Além de tudo que o senhor mencionou aí, além da base matemática, qual a linguagem de programação que o senhor
indicaria para quem está querendo começar com jogos, algum site de referência também, para quem está começando? Tá, é uma pergunta legal, interessante. Normalmente você já não começa a fazer jogos instalando o Eclipse, certo? Ou o .NET e começando main e function, meu jogo, certo? Normalmente a gente já hoje está com tecnologias extremamente avançadas e normalmente hoje a gente começa jogos usando Game Engines. São ferramentas extremamente poderosas. Se eu fizesse uma demo aqui do Unreal, por exemplo, do engine do Unreal, o nego ia se atirar pela janela, assim, é muito impressionante. A gente teve um evento do Unreal aqui há 2 semanas atrás, vieram a galera do Unreal dos Estados Unidos fazer uma demo do novo Unreal aqui. Eu mesmo fiquei assim, caramba, caraca. Então, os engines, hoje você começa fazendo um jogo através de um engine. Dentro do engine, você vai programar diversas coisas. E dependendo do que você vai programar, você vai usar algum tipo de linguagem. Por exemplo, no Unity, que é o mais popular de todos, quer começar a fazer jogo hoje à tarde, amanhã tem um Mariozinho pronto? Baixa o Unity, certo? O Unity é um engine muito usado pela indústria. Mais de 80% das empresas de jogos hoje usam o Unity. É um engine que, para o usuário indie, independente, ele é free, tá? E você pode baixar, é um ótimo engine. Dá para fazer jogos desde AAAs para consoles até jogos de celulares casuais. E dentro do Unity você pode usar Java para programar, C#, Python. Você pode escolher qualquer linguagem, mas você está dentro do paradigma do engine, certo? Outro engine que, assim, já para quem está um pouco mais avançado, eu gosto mais da parte mais high-end, só quero fazer um jogo para PlayStation 4, assim, super sinistro. Não vá por aí, mas tudo bem. Aí você pode... O Unreal é um ótimo engine, vocês podem baixar ele aí, está gratuito também, certo? Ele é um engine que é incrível. Quando eu estava sentado aí do lado de vocês, quando eu era aluno de graduação, o engine do Unreal custava $200 mil, não estou exagerando, certo? Era só para uma Ubisoft, para uma Electronic Arts usarem e hoje eles se tornaram gratuitos e são extremamente poderosos. Se eu tivesse tempo para mostrar aqui o que o engine do Unreal faz... Esse está rodando no Unreal. Aqui eles conseguiram passar o Uncanny Valley, certo? Mas tem vários poréns aí para, assim, tem várias coisas que tomar. Fala. Eu não sei nem se eu vou saber fazer a pergunta, porque eu ainda estou iniciando o curso, então estou totalmente crua. Eu gosto muito de games e tal, mas eu me preocupo com os violentos. Porque já imaginou a pessoa vendo um jogo violento com esse 3D? É apavorante. E tem criança que já se apegando, os pais liberam. E eu fico preocupada com isso. É uma preocupação pertinente. Eu tenho filho e eu sei como é. Sim, sim. Há uma tecnologia para, sei lá, amenizar, não usar o 3D? Depende muito do desenvolvedor. É como cinema, assim. O cinema é uma coisa muito legal. Agora, você pode explorar e tornar isso muito violento. Agora, assim,
embora haja essa sensação, se você faz a seguinte experiência, vai lá no Google Play, né, e vê os 10 jogos mais vendidos. Em média, é menos de 5% o número de jogos que tem conteúdo violento. E a experiência é, vá lá no Google Play, pegue os jogos mais vendidos, e você, se encontrar um violento, tá já... Então, não é... se fala muito disso, mas... Sim, mas digo, não é algo assim tão... assim, tudo que é jogo é violento. Muito pelo contrário. Os jogos casuais, principalmente, são jogos muito mecânicos, muito... Né? Mas você tem toda a razão. Muito da questão da pessoa gostar do jogo, dessa linha de flow que você colocou ali. Então isso é um pouco, às vezes, entra às vezes numa... Porque às vezes você tem um jogo tão real, mas que não chama tanto público, não tem tanta aquela empatia com o público. E às vezes um jogo 2D, por exemplo, de Android, você tem uma gama de usuários muito maior, uma gama de gamers muito maior. Então, como é que você consegue achar um meio termo nisso, né? Vamos dizer assim. Quando você acha esse meio termo, você já tem praticamente metade da receita do bolo para o seu jogo dar certo. Então, evidentemente que não existe uma receita de bolo. Boa parte dos jogos que estão lá vários e vários dias, ou em alguns casos semanas, no top 10, né, de uma Google Play, de uma Apple Store, é porque eles conseguiram isso, certo? Agora, não há uma receita de bolo, evidentemente. Muitas vezes, a maior receita de bolo é que o cara tem que ter muita experiência de projetar e balancear jogos, né? Mas é mais fácil você balancear um jogo 2D, um jogo casual, que não tem muita história e tal, do que um jogo muito high-end. Um jogo, por exemplo, de simulação, por exemplo, Futebol Manager, que é da Eidos e da Sega. Às vezes ele tem um sucesso tão como ou uma legião de adeptos maior do que o Pro Evolution Soccer, do que o FIFA, que são jogos que focam muito a realidade futebolística. Sim. Na minha teoria, assim, quanto mais forte seu jogo está baseado na mecânica, assim, você tem mais potencial para ele estar bem balanceado. Jogos que estão extremamente distribuídos em mecânica, em narrativa, em computação gráfica, em cutscenes, etc., vai ficando cada vez mais difícil você conseguir fazer um balanceamento legal. Então, evidentemente, é por isso, na verdade, esses jogos muito high-end, percebam, uma Electronic Arts, vocês já estão vendo, é igual que Velozes e Furiosos 5, 6, 7, né? Nós estamos, por que as pessoas, quando o filme custa mais de 100 milhões de dólares, a galera vai para o Homem-Aranha 7, para o Velozes e Furiosos 8. Por quê? Porque é um valor tão grande que eu não posso errar, certo? Então, eu vou tentar seguir a receita que já deu certo. Então, o mesmo acontece com jogos. Jogos muito high-end, tem Call of Duty, não sei qual, Call of Duty Revolution, não sei das quantas. Então, a ideia é assim, eu fazer um jogo, né, de 150 milhões de dólares, completamente inovador em mecânica, etc. E o publisher fala, não, cara, melhor eu fazer o Call of Duty 8, certo? Porque eu sei que já tem uma legião e... Então, na verdade, agora, nos jogos independentes, baratos, é muito mais fácil você calibrar, de usar mecânicas diferentes. Né? Agradecendo mais uma vez.